Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando aqui a disciplina Gestão em Saúde e nesta aula vamos trabalhar o item 8, item 9 do seu material, capítulo 9 do seu material, e vamos falar sobre instituições de saúde e tipos de hospitais. Para você entender algumas classificações, e essa informação é bastante importante porque você vai compreender essa classificação dessas instituições de saúde e também orientar a população de maneira mais adequada quanto à utilização dos serviços de saúde. É muito comum para nós, profissionais da área da saúde, sempre termos amigos, colegas, conhecidos, primo de alguém ou conhecido de alguém que venha fazer uma pergunta para você sobre a rotina de atendimento, por exemplo, de saúde, se aquela instituição de saúde faz aquele tipo ou aquele tipo de atendimento, se tem aquela especialidade, se não tem, se faz aquele exame, se não tem, ok? Como se literalmente a gente, por conta de fazer um curso na área da saúde, conhecer todas as instituições. É óbvio que a gente não vai conhecer todas as instituições de saúde do município, do estado, por exemplo, onde você reside. Mas você conhecendo o tipo de instituição, você tem já um acesso maior a esse tipo de informação. Bom, vamos lá. Nesse sentido, então, vamos falar sobre a classificação dos hospitais e características dos seus serviços de maneira em geral, tá bom? A classificação dos hospitais, eles podem ser em relação à finalidade, ok? Ou tipo de assistência. Então, eu posso ter uma classificação quanto à finalidade dessa instituição de saúde ou quanto ao tipo de assistência que é prestado. Então, as instituições elas podem ser classificadas em ordem geral ou também especializada, onde eu tenho instituições gerais, que fazem atendimento em geral, ou atendimento especializado. Vamos entender aqui, ó. O tipo de instituição classificada como geral, ela assiste pacientes de várias especialidades. Então, eu tenho várias especialidades de atendimento naquele município, por exemplo. Naquele município lá, por exemplo, pode ter um pneumologista, tem pediatra, tem obstetra, tem cirurgião, tem ortopedista, tem neurologista, tem cardiologista, tem nefrologista, ok? Tem oncologista, ou seja, ó, olha o tanto. 9 tipos de especialidades diferentes, além do clínico geral, que faz o plantão ali, por exemplo, nas unidades. Um médico de saúde da família. Então, 11 tipos de especialidades diferentes naquele município. Só um exemplo, tá bom? De profissionais diferentes. Então, nesse sentido, você consegue visualizar que aquela instituição de saúde, o único hospital daquele município, por exemplo, ele é bem atendido pelo serviço de saúde, porque tem várias especialidades. Mas todos atendem no mesmo local, que é um hospital geral, ok? Então, pacientes de várias especialidades são atendidos nesse hospital geral. Então, tanto clínicos quanto cirúrgicos, é importante essa diferenciação, podendo ser limitados, por exemplo, por faixa etária. Então, determinada faixa etária é atendimento num serviço pediátrico. A partir dali, um serviço adulto, ok? Então, pode existir essa diferenciação em relação à faixa etária. Ou grupos ainda, ou até mesmo tipo de comunidade, ou apresentar uma finalidade específica, tá? Tipo uma especialidade em questão. E aquele tipo de instituição que é especializada, ela é um pouquinho diferente da geral. A especializada, ela assiste predominantemente pacientes com alguma patologia específica, ok? Ou uma doença específica. Entre elas pode existir, por exemplo, psiquiátricos. Aí eu tenho um hospital psiquiátrico. Pode acontecer, por exemplo, de atender somente pacientes com câncer. Aí eu tenho um hospital de oncologia. Pode atender, por exemplo, hanseníano. Aí eu tenho um hospital específico para atender pessoas com hanseníase. Pode ter, por exemplo, um hospital para atender pessoas de problemas com doenças infectocontagiosas. Aí eu tenho um hospital específico só para atender pessoas com doenças infectocontagiosas, geralmente chamado de DIP e geralmente chamado de hospital DIA, tá? Um exemplo bem clássico. Então, nesse sentido, você consegue visualizar que existem instituições que atendem de tudo, várias especialidades, e eu tenho instituições que atendem determinadas especialidades. Então, a clínica dos olhos, por exemplo, ou o hospital dos olhos, é claro que a gente consegue visualizar que essa instituição, pelo próprio nome, naquele município, por exemplo, faz um serviço especializado de oftalmologia. Tá? A clínica ou hospital ortopédico, ela faz atendimento específico em ortopedia.
Consegue entender essa diferenciação da especialidade? Isso ajuda você a entender que, se a pessoa tiver qualquer outro tipo de especialidade e necessidade, ali não vai fazer um atendimento específico. Ok? Nesse sentido, então, podemos ter outros tipos de classificação quanto o tipo de administração. A administração sendo feita pelo órgão público ou por órgão particular, por exemplo. No público, literalmente, tem uma entidade governamental que faz a gestão. Exemplo, município, exemplo, estado, exemplo, órgão federal. E temos também a instituição que é organizada ou gerida pelo ente particular. Ela pertence, literalmente, tem uma propriedade jurídica particular de direito privado. Tem um dono, literalmente. Ok? Então, existe o órgão público e o órgão particular. Professor, o órgão público, ele pode cobrar? Geralmente não. Então a instituição, se ela é pública, ela vai atender pelo SUS, 100% de graça. O órgão particular, sim, ele pode cobrar, mas ele pode ser conveniado ao SUS e ter, por exemplo, uma parcela de atendimento pelo SUS. Entenda essa diferenciação, tá bom? Por quê? Porque na legislação da Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, a Lei do SUS, ela prevê literalmente que a parte particular, instituições particulares podem atuar no SUS de maneira complementar, ok? Então é por isso que você vê em alguns municípios clínicas particulares que prestam determinados serviços específicos para o SUS, fazendo exames, quimioterapia, por exemplo, radioterapia e outros tipos de procedimento, além até mesmo de fazer internação, cirurgias pelo SUS, mas ela tem a sua ala particular também. Ok? Para plano de saúde ou até mesmo pagando particular. Bom, temos outro tipo de classificação que é quanto ao porte. Literalmente, podemos ter porte pequeno, médio, grande ou um porte especial ou talvez extra, tá? Que vai estar em relação à quantidade de leitos. Então, uma instituição de saúde que tenha até 50 leitos, ela é classificada como pequeno porte. Uma classificação uma entidade de saúde que tenha de 51 até 150, ela é de porte médio. E isso dá um trabalho bastante importante, porque geralmente vai ter várias especialidades ali dentro. Uma instituição acima de 151 leitos até 500 leitos é uma instituição classificada como de grande porte. E ainda o porte especial ou extra é aquelas instituições que têm literalmente a caracterização de mais de 500 leitos. E aí são instituições literalmente bastante complexas, com bastante pessoas, literalmente para atender 500 pacientes ao mesmo tempo diariamente, ok? Temos também outro tipo de classificação quanto ao objetivo financeiro daquela instituição. Se ela pode ser não lucrativo, então os seus gestores eles não recebem nenhuma remuneração, ok? E tem, obviamente, que eles não visam lucro, nem a instituição visa lucro. Nós temos um outro tipo que é o filantrópico. O filantrópico, ela geralmente é uma entidade particular, não lucrativa, porque não visa lucro, que destina uma porcentagem literalmente dos seus atendimentos para assistência gratuita. Então nós temos unidades filantrópicas que atendem pelo SUS de graça e nós temos unidades filantrópicas que atendem também no particular, para poderem se manter. Existe também o tipo de unidade que é beneficente, exemplo de associação particular, não lucrativa, voltada à assistência de grupos específicos e se mantém também em contribuições dos associados, os associados que mantêm literalmente financeiramente essa instituição ou mantêm também em forma de organização, gerência, gestão, toda participativa em relação aos seus associados, ok? Então existem vários tipos de instituições de saúde beneficente. Professor, a gente pode trabalhar em qualquer uma delas? Sim, claro. Tá? Tudo vai depender da forma de acesso. A forma de acesso que eu digo vão ter instituições que você vai fazer uma entrevista e uma prova, por exemplo, teórica e prática, simples assim, e vão ter instituições onde você vai ter que fazer um concurso, porque a instituição pode ser pública, por exemplo, ok? Vai fazer um concurso de provas e títulos, por exemplo, para você ingressar e adquirir literalmente aquele cargo naquela instituição de saúde, tá bom? Então, na prática, a gente pode trabalhar em qualquer uma dessas instituições. E existe ainda a classificação quanto ao objetivo financeiro, que é aquela instituição que tem o fim lucrativo. Imagina aquela instituição que é 100% particular, ok? Ela objetiva sim o lucro e ela compensa o emprego literalmente do seu capital com distribuição desses dividendos para quem são os investidores daquela instituição.
Temos ainda outro tipo de classificação quanto à disposição, que é a estrutura física, literalmente, como sendo monobloco, tem um bloco só, uma única edificação, um único prédio, uma única instalação. Multibloco, em edificações diferentes, literalmente, geralmente de grande porte, eles são interligados entre si, porque às vezes eu tenho um setor de imagem que é no bloco diferente, então o paciente ele vai ter que ser transferido para outra unidade, mas num bloco ali anexo, e tenho corredores de acesso tranquilamente, com segurança e totalmente equipados justamente para o paciente ele não sair das instalações de saúde daquela instituição. Existem, literalmente, outro tipo de estrutura que é pavilionar, que são prédios isolados, aí sim ele vai ter que, se eu tiver que transitar com pacientes, ele vai sair à luz solar, por exemplo, para transitar em prédios diferentes, ok? Bem menos comum na nossa prática do dia a dia das instituições de saúde no Brasil, mas ainda existem alguns exemplos. Temos também a forma horizontal, ele é totalmente horizontal, não tem pavilhões, não tem literalmente andares nessa instituição, e esses pavilhões eles favorecem também o distanciamento a mais, mas também favorecem não ter escada, diminuindo o risco. E também os verticais, onde eu tenho uma dimensão vertical, que são os prédios, ok? Quanto ao corpo clínico, nós temos um outro tipo de classificação, que é o corpo clínico aberto, onde, tendo ou não médicos efetivos, permite que outros internem pacientes. Então, é o corpo clínico aberto. Então, mesmo não tendo um corpo clínico médico específico naquela instituição, qualquer médico pode internar pacientes ali, ok? É bastante bacana isso, porque tem várias instituições que permitem, por exemplo, por serem corpo clínico aberto, que várias especialidades médicas utilizem seu centro cirúrgico, utilizem suas enfermarias, utilizem seus EPI, suas UTIs, ok? E os seus serviços móveis também. É claro que quem vai bancar isso é o próprio paciente e geralmente são particulares, tá bom? Mas no SUS também nós temos, mas geralmente os médicos que ali atendem, eles têm um contrato de prestação de serviço com o município, ok? E temos o tipo de instituição também que tem um corpo clínico fechado, possui um corpo clínico fechado, o corpo médico ali é fechado, é específico. Só interna quem é literalmente médico daquela instituição, ok? Por isso que é 100% fechado. E permitindo apenas eventualmente alguns casos específicos, quando tem permissão, profissionais externos prestarem algum atendimento ali cirúrgico, prestar algum atendimento acompanhando o paciente, internando pacientes, por exemplo, nesse tipo de instituição. Bom, quanto à competência, nós temos sendo primário, faz profilaxia, práticas preventivas, por exemplo, uma clínica básica, é o tipo de instituição quanto à profilaxia, quanto à competência. Temos os tipos secundários, que ele faz uma clínica básica, não possui recursos avançados, ok? E também não tem muita tecnologia, mas ele presta um serviço secundário. E eu tenho o tipo de instituição também classificada quanto à competência, que faz um nível terciário de assistência à saúde. Ele apresenta um desenvolvido nível tecnológico, ok? E isso favorece também trazer mais qualidade de atendimento àquela população. E quanto à capacidade e lotação, literalmente, localização, nós temos o PS, que é um pronto-socorro, o pronto atendimento, nós temos o exemplo das UPAs, tá, que se enquadram aqui. Os centros de saúde, onde eu tenho centros de especialidades médicas, por exemplo, que é um pouco mais amplo. O ou unidade mista, por exemplo, onde eu tenho uma unidade 24 horas anexa a uma unidade básica de saúde, por exemplo, ok? E aí eu tenho uma unidade mista de saúde. Nós temos o hospital rural, onde ele literalmente é uma unidade hospitalar, independente do porte, independente das características filantrópicas ou não, mas ele vai estar numa área rural daquele município. E também um hospital regional ou distrital, independente do porte, do tipo de financiamento também, mas ele vai ser regional, ele vai atender uma determinada região até um distrito inteiro, ou vários distritos, ok? O hospital de ensino, que é um hospital que recebe verbas do MEC, ok? Não só verbas do Ministério da Saúde. Por que ele recebe verbas do MEC? Porque ele é um hospital de ensino. Ele está ligado geralmente a instituições de ensino, a universidades, por exemplo. E por ser um hospital de ensino, são literalmente campo de estágio para vários tipos de instituições de saúde de ensino. E nesse aspecto, ele é um tipo de hospital diferenciado que propicia também literalmente o ensino. Temos os hospitais de internação integral.
Temos os hospitais de internação parcial, onde ele interna e literalmente outro dia ele vai embora, por exemplo, ou integral, onde ele interna e ele permanece ali durante toda a terapêutica, e os hospitais de longa permanência, por exemplo, onde ele pode internar e, independentemente do tipo de situação, ele pode ficar ali por um longo tempo por conta das suas características clínicas e necessidade de tratamento de saúde, ok? Bom, nesta aula trabalhamos então sobre as instituições de saúde e os tipos de hospitais. Falamos dessa classificação das instituições de saúde, que você viu que existem várias classificações, e isso vai favorecer a gente compreender melhor a dinâmica de atendimento à população no município onde você reside e nos municípios que estão próximos do município onde você reside e você trabalha, ok? Finalizando então esse item 9 do seu material. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.